Julgamento envolvendo mulheres reproduzem historicamente generalizações, preconceitos, estereótipos e, por consequência, injustiça. Quais são as razões dessas ocorrências no sistema de justiça? Como ficam o direito e também a neutralidade judicial? Esses são os principais temas de hoje do nosso podcast Encontro Marcado, numa parceria com a Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, tratando hoje de um assunto novo e muito interessante, que é uma nova forma de fazer, um novo modelo de fazer justiça. É o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Bom, e para falar sobre o assunto, eu tenho o prazer aqui de receber duas convidadas especiais. A desembargadora Beatriz Pinheiro Caires, que é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, presidente da 2ª Câmara Criminal, e a juíza Aline Damasceno, da comarca de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, ela que é titular da 1ª Vara Criminal desta comarca. Obrigado às duas pela participação, prazer recebê-las aqui no nosso programa Encontro Marcado. Bom, e a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e deixar lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Estamos aqui então hoje para mais esse programa destinado a celebrar o Mês Internacional das Mulheres. Doutora Beatriz, vamos começar então aprendendo um pouco aqui com a senhora, né? O que significa esse julgamento com perspectiva de gênero e o que o justifica? É uma metodologia avançada de interpretação e de aplicação do direito? Perfeitamente. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade, agradecer a AMAGES por podermos estar aqui debatendo um tema tão instigante, um tema novo e que deve ser lançado luzes sempre sobre ele. Prazer é nosso. Esse julgamento com perspectiva de gênero é uma nova forma de atuar com uma lente mais analítica para que se possa ficar atento às desigualdades existentes nos atores do processo. Então, o que se procura com isso é acabar com os estereótipos de gênero, criar uma igualdade nos julgamentos para que seja uma isonomia, que os julgamentos sejam mais justos. Então, para isso, todo o judiciário tem se aparelhado de forma a dar cumprimento até um protocolo do Conselho Nacional de Justiça nesse sentido. Muito bem. Doutora Aline, durante décadas, né, os julgamentos foram influenciados por estereótipos, né, envolvendo as mulheres, ignorando provas e até mesmo fatos. Por que isso? Pode dar exemplo dessa situação para a gente? Também gostaria de agradecer pelo convite, feliz estar aqui acompanhada pela desembargadora Beatriz, que foi uma das primeiras desembargadoras, eu diria a primeira a aplicar o protocolo no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, num voto ontológico. E quanto à pergunta, Orion, nós vivemos uma sociedade que é estruturada em cima de um machismo, né? A gente fala que é um machismo estrutural, a nossa sociedade é patriarcal. Então, ela foi construída com esses estereótipos de gênero, papéis culturalmente, historicamente destinados a homens e mulheres. E, com base nisso, a nossa cultura, a nossa criação, a nossa sociedade estimula a todo tempo que nós fiquemos colocando em caixinhas padrões de comportamento de homens e mulheres. Isso, muitas vezes, pode levar o magistrado a um equívoco, a se perder dentro desses estereótipos. Até de forma involuntária, né? Involuntariamente, inconscientemente. Isso, na literatura norte-americana, se chama de bias. Seria esse preconceito inconsciente que carregamos devido à estrutura social em que estamos inseridos. E isso é um perigo para o magistrado, porque muitas vezes ele pode deixar de perceber detalhes importantes ou partir de premissas equivocadas, levando a decisões injustas. Muito bem. Doutora Beatriz, a senhora poderia identificar para a gente algum marco, né? Algum momento em que essa visão, essa nova visão, passou a ganhar relevância no direito brasileiro? Como é que isso nasceu? Desde a Constituição, né, a nossa Constituição cidadã, é previsto essa mudança para privilegiar a dignidade da pessoa humana. Então, com a Lei Maria da Penha, que veio de uma luta aguerrida, a Lei Maria da Penha tem o nome todos sabem, né, de uma vítima de violência doméstica, e ela foi em busca das cortes internacionais como forma de fazer justiça no caso da violência doméstica que ela sofreu. Então, a Lei Maria da Penha é um marco
importante. A partir dela foi se mudando essa forma de encarar as vítimas de violência doméstica para dar efetividade ao preceito constitucional. Então, o primeiro marco após a Constituição foi a Lei Maria da Penha. E no segundo giro veio esse protocolo do CNJ, que veio trazer essas lentes analíticas para examinar a questão do gênero no processo. De lá para cá, doutora Aline, depois da Lei Maria da Penha, vários aperfeiçoamentos legislativos vieram buscar, então, esse reconhecimento, essa ampliação dessa participação feminina, até mesmo no judiciário. Agora, essa visão que a senhora falou aqui do mundo androcêntrica, né, baseada aí no modelo masculino, ela influencia até no direito enquanto ciência, enquanto prática? Quais áreas do direito são mais sensíveis nesse ponto? Muito interessante essa questão, Orion, porque o direito, ele foi construído em bases androcêntricas, levando em consideração, assim como toda a nossa sociedade, basta que a gente observe, né, como a mulher foi galgando posições nos últimos 100 anos, mas nós temos aí a legislação que nos demonstra que as mulheres eram tratadas como relativamente incapazes há pouco tempo, né, pouco mais de 100 anos, e conquistaram o direito ao voto em 1932, então são conquistas recentes. E, antes disso, todas as nossas instituições, a nossa ciência, a epistemologia foi construída dentro dessa visão de mundo androcêntrica. E isso influencia o direito. O direito também foi construído dentro dessas bases. E isso nos leva a questionar a neutralidade desse direito. O direito que aplicamos, que temos construído, ele foi construído majoritariamente por homens, interpretado por séculos por homens, e agora, muito recente, esse movimento de inclusão das mulheres nesse âmbito jurídico, tanto na academia quanto no poder judiciário. E o julgamento com perspectiva de gênero e as leis que estimulam essa desigualação daqueles que são materialmente desiguais, elas vêm para equilibrar essa balança, para trazer essa perspectiva do feminino que foi, por muitos séculos, olvidada, deixada para trás. Inclusive, doutora Aline, eu vejo que há muita crítica a essa visão, essa perspectiva, essas lentes de gênero, no sentido de que isso geraria uma imparcialidade no julgamento. Então, eu gostaria que a senhora falasse sobre isso também. É justamente em cima disso, né? Porque o que é a igualdade? É tratar desigualmente aqueles que são desiguais na medida dessa desigualdade. Se nós temos hoje claramente uma sociedade em que mulheres são vulnerabilizadas, temos índices de violência doméstica alarmantes que demonstram essa realidade, infelizmente. As mulheres continuam sendo minoria nos espaços de poder, nos espaços decisórios. No Congresso Nacional, por exemplo, no Brasil, nós temos um número muito pequeno de mulheres representantes, e são essas pessoas que estão fazendo as leis, são essas pessoas que estão aplicando as leis. E, considerada essa perspectiva, nós não temos aí nós não estamos ferindo a imparcialidade quando a gente busca trazer a perspectiva de gênero para os julgamentos. Pelo contrário, nós estamos equilibrando essa balança que sempre pendeu para um lado, desconsiderando todo esse aspecto do gênero e essa vulnerabilização de mulheres ao longo de séculos, historicamente constatada. Ou seja, doutora Beatriz, se nós temos, ampliando essa conversa para outras áreas, se nós temos na sociedade mais de 51% de mulheres, é preciso que as decisões, seja no Congresso Nacional, no Executivo, no Judiciário, enfim, em toda a sociedade, nas empresas, reproduzam essa presença maior delas. Exatamente. Esse é o argumento para rebater essa crítica de que essa perspectiva de gênero geraria uma desigualdade. Pelo contrário, ela vem para sanar justamente as diferenças, afastar os estereótipos e tratar as partes de forma isonômica, atenta a essas vulnerabilidades das partes menos favorecidas. Doutora Aline, agora esse padrão masculino que a senhora se referiu aqui, ele não é para qualquer homem também, não. Existe um padrão desse homem médio. Como é que é isso? Sim, o protocolo também traz atenção para esse ponto. Essa construção, né, baseada num homem de classe média alta, branco, com posses. O direito foi construído a partir dessa visão, digamos, hegemônica, desse grupo social que estava
e está ainda no poder, que foi o responsável pela construção do nosso ordenamento, né? Claro, veio a Constituição de 88, trazendo como pilar fundamental a igualdade entre todos perante a lei, mas essa igualdade perante a lei, ela não é materialmente verificada sem esses instrumentos para equilibrarem essa balança da desigualdade social, histórica e cultural que vivenciamos. E não atinge apenas as mulheres, como você bem lembrou. Atingem também grupos racializados, né, negros, atingem também a população LGBT+, que também é vulnerabilizada, e o protocolo ele busca trazer essas lentes também com esse cuidado para esses grupos vulneráveis. Doutora, só quer fazer algum comentário? Não, esclareceu. Agora, eu queria entender um pouco mais, que nós homens temos mais dificuldade de entender, né? Quando a gente fala de gênero e essas coisas, realmente precisa abrir mais a cabeça e discutir mais. Por isso existe um protocolo. Eu queria que você desse algum exemplo. A doutora Aline comentou que a senhora teve uma participação muito importante nesse sentido. Aliás, o pioneirismo está sempre junto da senhora, né? A desembargadora mais nova de todo o país. Enfim, a senhora já chegou a usar esse protocolo de perspectiva de gênero? Teve um caso que ficou de muita repercussão nacional, que foi do promotor de justiça que matou a própria esposa. Isso, esse caso foi um caso muito impactante, justamente porque envolveu um agente com foro privilegiado e por isso foi julgado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça. E eu analisei usando essa perspectiva de gênero, porque me pareceu realmente que era um caso que era necessário justamente por tratar-se de uma mulher que estava num quadro grande depressivo e que vivia com 5 filhos. Então, o cuidado no julgamento desse caso me fez me debruçar sobre essa questão das lentes de gênero, que é o que a gente tem procurado fazer sempre. Eu trouxe até um trecho que eu analisei nesse voto. É lógico que não vamos entrar em detalhes do processo, que ele ainda está sob júdice, mas eu fiz essa observação sobre a depressão severa. Então, aqui nós temos um caso prático, né, de aplicar o protocolo em um processo relevante em que houve um feminicídio. A depressão severa que acometeu a vítima e sua dependência de opioides e outros fármacos não podem ser utilizados como argumento para atenuar a eventual responsabilidade do acusado, merecendo censura toda e qualquer tentativa de macular a imagem dela enquanto mãe e mulher. Em outras palavras, a ideia de que a vítima padecia de grave depressão, que era adepta do uso recreativo de drogas lícitas e outras tantas nuances, não pode, ainda mais sob uma perspectiva de gênero, favorecer o autor do crime ou se sobrepor aos fatos em apuração, o que me remete às ideias heurísticas e vieses cognitivos aqui entendidos como o erro de raciocínio, que trabalha no plano do inconsciente, acarretando erro de julgamento, decorrentes de preconceitos, estereótipos ou de dados irrelevantes ou superestimados para a solução da controvérsia. Então, aqui eu apliquei esse protocolo justamente para destacar essas nuances e que a vítima não pudesse ser aí atacada em razão do quadro de vulnerabilidade como uma mulher um quadro depressivo. Então, esse foi um aspecto abordado no julgamento para que ele fosse realmente imparcial e justo, que é o que a gente procura fazer sempre. Muito bem. Esse é o nosso encontro marcado, discutindo então o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Doutora Aline, agora tratando assim na forma prática, né, que orientação esse protocolo dá para magistrados e magistradas na aplicação e para evitar que essas desigualdades se repitam? A desembargadora Beatriz trouxe um exemplo, né, um voto emblemático, num caso muito sensível. E o interessante registrar que o protocolo ele não é limitado aos processos criminais. Embora nos processos criminais seja mais evidente a sua aplicação, né, muitas vezes a conduta da vítima é colocada em pauta numa audiência de instrução e julgamento, por exemplo, ou numa defesa, como foi feito no caso de Ângela Diniz, né? Temos aí esse exemplo histórico também, mas
apesar de ser muito aplicado nos processos criminais, ele não se limita às questões criminais. O protocolo foi instituído em duas partes. Uma parte geral, que traz conceitos a respeito de gênero, a respeito de estereótipos, e uma parte específica para cada campo do direito. Então, temos exemplos lá, eu convido a todos a lerem o arquivo, que se encontra no site do CNJ, se tornou obrigatória a sua aplicação a partir da Resolução 492, do Conselho Nacional de Justiça, e traz exemplos de aplicação de direito previdenciário, direito de família, direito civil, trabalhista. Então, o protocolo pode ser aplicado em qualquer seara. É importante que o juiz sempre esteja atento para não reproduzir estereótipos. O estereótipo da vítima ideal, o estereótipo da boa mãe de família, né? Que nos processos de família é muito claro esse estereótipo da mãe, né? Que tem que dar conta de tudo, que tem que se desdobrar, que tem que ser quase perfeita. Então, são esses cuidados que temos que ter nos processos trabalhistas, questão de assédio, né? Então, há uma gama variada de situações em que o protocolo pode ser aplicado. Há um caso também emblemático da Mariana Ferrer, né? Uma influenciadora digital, e que durante a instrução do feito ela foi muito atacada pela defesa, né? Atacando a conduta dela. Ela trabalhava em uma boate em Florianópolis, né? E a partir desse caso o Brasil foi condenado, porque no caso da Maria da Penha houve apenas uma recomendação, né? No caso da... No caso da Cláudia, da Márcia Barbosa, o Brasil foi condenado. O da Mariana foi só a forma da instrução para não haver a retimização da vítima, né? Para a gente não procurar que ela seja constrangida novamente na hora da instrução. Mas o que gerou o protocolo foi o caso da Márcia Barbosa, que o Brasil foi condenado, e a partir daí foi feito o protocolo, que é como diz a doutora Aline, uma maneira muito acessível. A leitura dele é muito fácil, tem um passo a passo para a aplicação dessa perspectiva de gênero. A senhora falou de revitimização. O que vem a ser exatamente isso? Porque existe a vitimização primária e secundária, né? Então, a vítima, por exemplo, de um crime de estupro, a vítima do crime tipificado ali no Código, mas ao ser na instrução do feito, ela pode ser novamente vitimizada pela forma da abordagem, como esse caso da Mariana Ferrer, que eu acabei de relatar. A vítima é condenada e aí ela sofre constrangimento novamente na forma da instrução do feito. Então, o que tem que se evitar é essa revitimização desse ator do processo, que está ali para sofrer novamente um ataque, né? E esse ataque seria de onde? Ali no caso do juiz, da juíza e do próprio réu? Cabe ao juiz aí evitar que não seja abordado, porque é a parte vulnerável. Então, o nosso ordenamento jurídico já criou mecanismos, inclusive leis, de como tem um depoimento especial, uma forma de evitar esse constrangimento da vítima, né? Que já vem sofrendo por ser a vítima do processo. Exatamente. Ela não pode ser novamente penalizada. Doutora Aline, veio inclusive a própria lei Mariana Ferrer. A lei que tem o nome dela. Que trata justamente de uma lei para respaldar o juiz, para impedir que advogados se utilizem. O juiz pode ser de situações vexatórias. Não é isso, doutora Aline? Ele pode ser responsabilizado se ele não zelar pela dignidade ali. Exatamente. Isso acontece nas audiências de custódia? Durante as audiências de instrução. Tá. Doutora Aline, além dessas orientações, desse protocolo, para evitar que involuntariamente, né, se cometa essas injustiças, essa reprodução de generalização, preconceito, é necessário, é importante haver, por exemplo, uma capacitação? Essencial. A resolução do CNJ, né, ela traz essa obrigatoriedade, a 492, de capacitação de todos os operadores, magistrados e magistradas, no protocolo. Porque não adianta a gente ter um lindo documento que não é colocado em prática. E para ser colocado em prática é preciso que os juízes e juízas o conheçam, né, e
e sejam incitados a aplicá-lo. Vejam situações do dia a dia em que seria necessária essa lente de gênero para os casos que são a eles submetidos. Isso já vem sendo feito, inclusive, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A EGF tem 2 cursos, está indo para o 2º curso a respeito do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. E, além disso, além do curso da EGF, tem as ações da AMAS, estão sendo também incentivando essa divulgação, e a própria Infam, né, em parceria com o CNJ, também tem produzido materiais e cursos de capacitação nessa temática. Então, as senhoras disseram aqui que é um protocolo cuja aplicação é obrigatória. Mas quem vai monitorar e acompanhar o cumprimento disso nas diversas comarcas? Em Minas Gerais, estão quase 300 num estado continental de 853 municípios. Isso, o CNJ tem o controle disso e o próprio Poder Judiciário, né? Mesmo nosso encontro hoje aqui já é uma forma de incentivar a aplicação do protocolo. E a própria lei tem esses mecanismos de controle. Mas o importante do protocolo, como disse a doutora Aline, é que ele tem esse passo a passo, ele tem a forma de operacionalizar isso para não ficarmos apenas na teoria. A teoria é muito bonita, é o ideal de justiça, mas na prática nós precisamos aplicar esses mecanismos de forma a dar visão a essa perspectiva de gênero. É interessante também mencionar, Orion, que o Prêmio CNJ de Qualidade incorporou a capacitação dos magistrados no protocolo também. Então, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai ser pontuado à medida que ele cumpre essa capacitação dos magistrados e magistradas na Resolução 492 do CNJ. Entendi. Agora, a respeito, a senhora falou da questão criminal ou não criminal, violência doméstica, ou quando não é o caso de violência doméstica, como é que é feito esse julgamento nessa perspectiva? Quando não é o caso de violência. É sempre mesmo atento. sem o contexto. É sempre atenta a essa vulnerabilidade, né? Então, como disse a doutora Aline, na Justiça do Trabalho, há essas diferenças, inclusive salariais. Mesmo no Tribunal de Justiça, a gente vê a diferença. Mulheres, nós somos apenas 31 desembargadoras no universo de 150, né? Então, ainda é muito pouco. O que se procura é isso, essa igualdade em todas as searas, e usar sempre essa figura da lente de perspectiva de gênero. Eu acho que ela é bem significativa. Nós temos que estar sempre enxergando de uma forma diferente da tradicional, né? Sem que se cuide uma imparcialidade no julgamento. E quando há dificuldade, doutora Aline, daquela comprovação em caso de violência doméstica, por exemplo, ou de estupro, né? Como é que fica isso quando não há condições de trazer aquela prova, não tem um vídeo, não tem nada no documento? O protocolo traz essa questão, a jurisprudência dos tribunais superiores também já é bem consolidada no sentido da valoração da palavra da vítima, né? Os crimes, não apenas os sexuais, mas os crimes em geral são cometidos sem testemunhas oculares. Nos crimes sexuais, mais ainda, né? Tem essa dificuldade de ter testemunhas do crime, além do próprio autor do fato e da vítima. Então, a orientação é sempre que se valore a palavra da vítima. Você vai considerar, né, se há contradições naquelas declarações ou não, questões circunstanciais que podem estar batendo, né? A vítima vai narrar como se deu aquilo ali. Às vezes a gente tem autores de crimes que negam o fato em si, mas todo o contexto ele assume. Então, você vai batendo os indícios, todas as circunstâncias que foram apuradas e tendo esse valor, né, da palavra da vítima ser levado em consideração. Ela ser uma prova extremamente importante nesse tipo de crime. O que já acontece em outros crimes também. Que não é exigida a comprovação. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas está dando muito peso para a palavra da vítima. Mas isso já acontece em outros crimes. Num crime de roubo, sem testemunhas oculares, a principal prova, né, muitas vezes, é a palavra da vítima. Quando não se tratou de um criminoso pego em flagrante com o produto do crime, a palavra da vítima, o reconhecimento, vai ter um valor central naquela questão. E aí é que entra essa garantia
para evitar a revitimização, é justamente isso, para que a vítima vulnerável, como ela está, ela tenha, aí vem a Lei Mariana Ferrer para garantir esses mecanismos de que ela não seja constrangida diante dessa vulnerabilidade. E a prova possa ser, como ela é, uma prova muito importante nesses crimes. Doutora Beatriz, assim, esse protocolo é uma inovação brasileira ou ele tem já experiência em outros países? Não, nosso protocolo ele tem inspiração no direito comparado. Por exemplo, o México, os países latino-americanos, né? No México, eles já estão no segundo protocolo. Então, essa experiência de outros países, nós também nos apropriamos um pouco dela, mas ele é uma inspiração no direito comparado. Doutora Aline, é certo dizer que esse viés de gênero, além de afetar um julgamento, né, ele produz também percepções falsas da realidade? Sim, e ele, é interessante realçar, como a desembargadora Beatriz falou, o cuidado do julgamento com perspectiva de gênero não é só no momento da prolação da sentença, é desde o momento da colheita da prova, porque quando você trata uma vítima de forma desrespeitosa, a chance de que o relato dela seja livre, seja fidedigno, diminui consideravelmente. Uma pessoa que está se sentindo constrangida na audiência não vai conseguir dar um relato fidedigno, né? Ela vai estar preocupada, nervosa. Então, deixar o ambiente favorável para a colheita da prova é um cuidado essencial. Isso vai também desde a colheita da prova pelos policiais, como a vítima é recebida na delegacia, se ela foi encaminhada se foi seguida a lei do minuto seguinte, que determina o encaminhamento imediato da vítima, por exemplo, de violência sexual para o hospital, para a colheita de provas imediatas que depois se perdem. Então, assim, tem todo um cuidado na tramitação do inquérito, do processo e até chegar ao julgamento. Muito bem. Bom, esse é o nosso encontro marcado, discutindo aqui esse protocolo de perspectiva de julgamento de gênero. Doutora Beatriz, o que o julgador deve observar no julgamento aí, com essa perspectiva de gênero, para evitar que essa contaminação, que esse lado involuntário, a cultura prevaleça no momento em que dá a decisão? Então, o julgador deve procurar despir dos preconceitos, porque essa luta de mudança de visão, ela não é de hoje, é uma luta histórica. Então, procurar tirar essa questão do homem médio, como disse a doutora Aline. A gente tem que, ao mesmo tempo em que valorizar a palavra da vítima, tirar esse preconceito do agente, do ator. Então, num processo como esse que eu julguei, o que eu procurei fazer foi tratar com igualdade os desiguais, atenta a essas nuances. Doutora Aline, falando em estereótipo ainda, né, aquele mais clássico, né, só até citou o caso da Ângela Diniz, do Doca Street, né, a legítima defesa da honra nos tribunais, isso já foi estipado, né? Desde quando? Por quem? Então, a DPF 779 do Supremo Tribunal Federal acabou definitivamente com a possibilidade de utilização dessa tese no tribunal do júri, ainda que de forma disfarçada, porque embora a nossa legislação já não admitisse a legítima defesa da honra há muito tempo, ela continuava sendo levantada com outras roupagens pelos advogados de defesa, né? Sempre quando há essa tentativa de descredibilizar a vítima a partir de sua conduta, isso é a tese da legítima defesa da honra disfarçada de outra coisa. Então, quando no tribunal do júri, num caso de feminicídio, o advogado vem trazendo questões alheias ao crime em si, né? Mas comportamentos da vítima, dando a entender que ela poderia de alguma forma ter provocado aquele mal que a vitimou, isso aí é o que está definitivamente afastado, sob pena, inclusive, de se considerar nulo o julgamento, quando há a sustentação desse tipo de tese pela defesa. E aí que o papel do judiciário, o papel do juiz, né, do tribunal do júri é importante, justamente para fiscalizar e policiar e evitar essas práticas já banidas, né? E foi o que a senhora fez no julgamento do caso do promotor. Procurar, né? dar essa igualdade. Isso. Doutora Beatriz, é interessante notar que existem vários aspectos, né, que pouco a pouco vão alterando a legislação nesse enfrentamento da violência contra a mulher. Não só exatamente esse protocolo ou a Lei Maria da Penha, mas gradativamente surgiram
outros aspectos que foram inovando nesse sentido. São avanços realmente acompanhando essa nova interpretação. Então, por exemplo, as vítimas de violência doméstica, para que evite que elas sejam forçadas a se retratar. Isso acontece muito, né? Vulgarmente se diz retirar a queixa, né? Então, por exemplo, no crime de lesão corporal, que ele se procedia mediante representação. Agora, para evitar essa pressão, para que a vítima fique livre, ele possa ser apurado efetivamente o caso, ela agora é de ação civil pública e, com isso, não há necessidade de que a vítima represente tendo notícia da violência. No caso de ameaça também. No caso de ameaça, mediante representação, mas havia essa retratação da vítima. É uma audiência para retratação, essa audiência o juiz não pode marcar de ofício, tem que ser realmente a vítima, se ela demonstrar o interesse em se retratar sem pressão, para evitar essa vulnerabilidade. E o que a gente percebe, doutora Aline, é que o CNJ tem tido um papel muito importante nesse sentido, né? Desde esse protocolo, mas tivemos também no ano passado uma outra medida, iniciativa, uma resolução que privilegia, que favorece as indicações de mulheres para preenchimento de vagas na segunda instância. Como é que você avaliou essa medida? É a resolução 525, muito importante para tornar os tribunais mais democráticos, para que os tribunais tenham a cara da sociedade brasileira e que incorporem, assim, por consequência, mais mulheres em sua composição. Nós somos mais de 50% da população, mas nesses espaços decisórios ainda somos minoria. Então, é importante essa medida do CNJ, porque com mais mulheres na segunda instância, nós teremos um tribunal com mais visões de mundo, mais plural. As mulheres carregam na pele as experiências que apenas elas vivenciaram pelo fato de serem mulheres. Então, elas trazem uma perspectiva diferente. É importante que a gente tenha nesses espaços pessoas com visões de mundo diversas, né? Que sejam espaços plurais, e com isso a gente vai conseguir se aproximar mais da realidade brasileira. E como é que essa alternância de gênero vai ser praticada? De que forma foi a orientação dada? Foi uma medida limitada para as promoções por merecimento. Então, as listas por merecimento na promoção para os tribunais serão alternadas entre listas mistas e listas exclusivamente de mulheres. As mulheres que estão no primeiro quinto, logicamente, já, né, num grau de antiguidade da carreira. A promoção por antiguidade continua como era antes. Entendi. A doutora Beatriz, nesses 150 anos de judiciário mineiro, a trajetória das mulheres encontrou no meio do caminho muitos obstáculos, né? A senhora, quando chegou ao tribunal, havia apenas 3 mulheres. Hoje já são 31, né? Como é que a gente pode avaliar essa trajetória das mulheres, o acesso, o ingresso no judiciário, depois o acesso a outros espaços de decisão? Como é que o senhor avalia essas dificuldades que as mulheres encontram? Historicamente, essas dificuldades vêm sendo superadas com o tempo e com essa visão nova do mundo. Por exemplo, a desembargadora Márcia Melanês, no nosso tribunal, ela foi pioneira, ocupou cargos de direção, isso tudo vencendo barreiras que realmente, quando eu ingressei no tribunal, há notícias, inclusive, quando a desembargadora Branca Renor era a primeira, né? Não existia nem banheiro feminino. Então, isso tudo foi mudando, isso é um exemplo prático e tem evoluído para que as mulheres agora, inclusive nesse nosso próxima eleição de cargos diretivos do tribunal, nós temos mulheres, colegas disputando, valorosas colegas, e essa visão vai mudando. Uhum. Agora, doutora Aline, a gente não podemos confiar que o tempo não tem sido muito favorável com as mulheres, né? Porque a primeira juíza no tribunal só ingressou em 1960. A primeira desembargadora foi em 1980, né? São muitas resistências, muitas a serem vencidas, né? Sim, tem uma pesquisa até que foi muito falada na aprovação da resolução 525 no CNJ, essa da participação feminina e do acesso ao segundo grau, da Mariana Yoshida, uma colega que está no núcleo de pesquisa de gênero da Infam, que ela faz uma previsão de acordo com os últimos anos, uma projeção, e não há uma tendência de crescimento nos últimos 10 anos, salvo melhor juízo, do número de mulheres nos tribunais. Então, a gente teve um momento de acréscimo, né, assim, de que as mulheres começaram a entrar, e depois uma estagnação.
E segundo a ONU Mulheres, falando aí de um aspecto mais amplo, não apenas do Poder Judiciário, mas da sociedade como um todo, a ONU Mulheres fez uma projeção de que alcançaríamos a igualdade, a equidade de gênero daqui a 300 anos, se continuássemos no ritmo que estamos atualmente. Então, aí, o passar do tempo, sim, tem aumentado, né, o acesso das mulheres a esses espaços, mas a passos lentos, diria. Ainda estamos muito aquém do ideal. De qualquer forma, a senhora faz uma avaliação positiva, uma contribuição que esse protocolo vai trazer para o processo judicial. Ah, perfeito. Isso já está sendo visto na prática, né? Eu, nesse julgamento que ficou emblemático, vi isso. Eu acho que o protocolo, essa obrigatoriedade dele, vai mudar muito o prisma da visão do julgador sobre os casos em análise. Não só teórica, mas aí na prática, seguindo os passos do protocolo. Então, é muito importante debates como esse, trazendo a doutora Aline, que está trazendo essas luzes, né, para essa perspectiva. Isso vai contribuir de uma forma muito importante para a justiça nos julgamentos, principalmente na área criminal, que é onde eu atuo. Entendi. Doutora Aline, só falou um pouco sobre a questão daquela resolução da alternância de gênero, né? O concurso público para o ingresso na primeira instância, ele é mais objetivo, né? Então, assim, ele permitiu e tem sido aperfeiçoado para que essas discriminações não aconteçam, né? Ao contrário, na segunda instância já tem outros critérios. Então, essa resolução pode ajudar a minorar esse problema. Sim, a resolução vem justamente para tentar equalizar. Em termos de ingresso, nós ainda temos um ingresso um pouco menor de mulheres em comparação aos homens. Esse número varia de acordo com o ramo da justiça. Na justiça do trabalho, há mais mulheres, em geral, em todos os níveis da carreira. Mas ainda não temos, por exemplo, 50% em Minas, 50% de mulheres. No meu concurso, na minha turma especificamente, fomos nomeados 20 e éramos 5 mulheres. Então, a gente já tinha um gargalo aí no ingresso, né? Mas a nível nacional, está mais próximo de 40%. Então, já estaria dentro na primeira instância de ingresso de mulheres no concurso em geral. Já estaria mais próximo do ideal que até o CNJ coloca na resolução para acesso ao segundo grau, que quando o tribunal atingir pelo menos 40%, já estará cumprida a meta da ação afirmativa que foi proposta. Entendi. Agora, doutora Beatriz, então, pelos números que nós temos aqui, cerca de 35% em Minas são juízas, né? Na segunda instância, 19%, 20%. Agora, nas faculdades de Direito, elas são quase que maioria. Como é que a senhora vê isso? As mulheres têm mais identidade, alguma vocação com o direito, com o judiciário? Eu acho difícil fazer essa divisão de gênero, mas eu percebo que as mulheres, por exemplo, em concursos, eu presidi a banca do concurso da magistratura, eu era a única mulher na banca, e percebi com muita satisfação, como as mulheres se destacaram, principalmente na prova oral. Essa questão, essa desenvoltura da doutora Aline, as mulheres jovens, isso na minha época, o meu concurso foi em 1984, pelo Ministério Público, as mulheres eram minoria. E então eu tenho percebido isso, uma atração do sexo feminino, né, para a função da magistratura, do Ministério Público, como operadores de direito. Tem aumentado o número, mas como diz a doutora Aline, está muito aquém ainda do ideal. E a doutora Aline participa, integra a coordenadoria A Mais das Mulheres, né? Como é que tem sido esse trabalho, qual a contribuição que tem trazido para esse debate? Foi um marco da atual gestão a idealização da Mais Mulheres e colocar em prática esse coletivo. Foi um ambiente, primeiro, que nós podemos nos reunir
né, todas, trazermos as nossas demandas específicas. Eu estive muito à frente do grupo de trabalho a respeito da maternidade. Tenho uma filha atualmente com 1 ano e 5 meses, mas quando entrei para a coordenadoria da Mais Mulheres, ela estava bebezinha, então nós tivemos aí um engajamento da Mais Mulheres para aprovação, por exemplo, da portaria para o teletrabalho de gestantes e lactantes. Muito importante. São questões que as mulheres vivenciam e quando elas estão organizadas coletivamente, elas percebem que não estão sozinhas e que não estão demandando nada de excepcional, mas apenas uma questão, uma correção para uma situação que apenas as mulheres vivenciam, a gestação e a amamentação. E facilitar, né, esse trabalho doméstico, colocaria como um trabalho doméstico para as mulheres que são magistradas, tem uma grande relevância. Muitas se sentem pressionadas entre a dupla função, maternidade e carreira. E você propiciar um ambiente que seja mais favorável para o desenvolvimento de ambas as funções, sem que a mulher se sinta angustiada em ter que escolher, priorizar uma seara ou outra da vida, é muito importante, tanto para que elas se sintam acolhidas institucionalmente, quanto para que elas se desenvolvam também no trabalho com tranquilidade. E além do teletrabalho, também surgiu a questão da cooperação, né? Porque só não pode voltar daquela licença maternidade encontrando aquela pilha de processos esperando. Era o que acontecia, né? Então, isso não é favor algum, né, doutora Aline? Esse reconhecimento dessa diferença, e aí vem de novo a perspectiva de gênero. Isso é fundamental para que a mulher possa, em igualdade, exercer o seu trabalho em igualdade com os homens. Sem dúvida. Né? Doutora Beatriz, nós estamos na reta final da nossa entrevista. Eu gostaria que nessas considerações finais da senhora, a senhora abordasse também um pouco da sua trajetória, porque a senhora veio do Ministério Público, está no Judiciário, mas a gente sabe que as mulheres têm mais obstáculos, mais dificuldades nessa jornada toda, porque é uma jornada de trabalho, tem a jornada em casa, enfim. Como é que a senhora combinou família e trabalho de forma que isso não afetasse o seu desempenho, não fosse motivo para poder desistir até da carreira? Eu acho que é aí que entra realmente a questão da vocação, né? A mulher fica muito determinada, e foi o que aconteceu comigo, quando encontra o caminho onde a gente se realiza profissionalmente. Então, eu venho meu pai é magistrado, eu sempre tive uma atração imensa pela magistratura, e o Ministério Público foi uma grande escola também, fiquei lá por bastante, e ingressei muito jovem na carreira, e o peso foi muito grande. Então, hoje, olhando retrospectivamente, eu vejo como foi difícil esse início muito solitário, porque o juiz é realmente um solitário, né? Promotor, juiz na comarca, primeira comarca. Então, mas esse aprendizado não tem preço, é muito rico, né? As comarcas de Minas levam uma riqueza de visão. Então, chega ao tribunal com uma bagagem que foi adquirida nessa trajetória, que não foi fácil, mas que eu começaria tudo novamente, porque realmente valeu muito a pena. Imagino aquele início de uma jovem de 23 anos numa comarca de interior, tentando ali se estabelecer entre um juiz, um advogado, isso tem histórias pitorescas, porque o jurisdicionado, o advogado, procurava o promotor, né? Onde está o promotor? E aquela coisa de achar que, então, estava lá, jovem promotor, seria a secretária do promotor, onde está o promotor. Então, isso tudo leva a mulher, essa luta de querer mostrar que é capaz, de querer matar muitos leões por dia, né? Não deixa de ser uma tarefa que não foi fácil, mas que é realmente gratificante. Doutora Aline, as considerações finais, lembrando que a mulher é sempre cobrada de ser competente, né? Eu percebo que nós temos essa pressão, né? Talvez por não estar tão naturalizada a nossa presença nesses espaços, o imaginário dos jurisdicionados, cidadãos, é sempre um juiz, um senhor de meia idade, homem, né, sisudo. Então, assim, por não nos enquadrarmos nesse padrão esperado para esse espaço, nós sentimos uma pressão de sermos mais competentes, não apenas competentes tanto quanto os homens, que muitos são extremamente competentes, mas a gente sente uma pressão de ter que mostrar mais serviço para conseguir
de alguma forma, justificar a nossa presença nesse espaço. O que eu espero é que não seja mais necessário esse tipo de atitude, que as nossas presenças sejam naturalizadas em todos os espaços de poder e que as próximas magistradas não sofram tantas dificuldades. Eu tenho certeza que eu já tive dificuldades menores do que a desembargadora Beatriz. Já abriu portas, né? Quebrou Sim, paradigmas. e eu espero que as que venham depois de mim encontrem um caminho mais leve também. Muito bem. Bom, eu tive o prazer aqui de conversar com a desembargadora Beatriz Pinheiro Caires e com a juíza Aline Damasceno e falamos aí sobre esse novo modo de fazer justiça, que é o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Obrigado às duas pela participação. Prazer receber. Muito bem. E a você que nos acompanhou até aqui pode ver e rever essa entrevista nos canais da Armagem no YouTube, também nas redes sociais. Obrigado e até a próxima.